meus prezados irmãos, mais uma vez boa noite a todos. A paz de Cristo seja conosco. Nós vamos dar início aos nossos estudos dessa noite, dentro da programação que a casa estipulou, ao início do mês, estudando mais um capítulo do livro dos domínios da mediunidade. E como a gente sempre faz, nós vamos, portanto, proceder com a nossa prece de abertura, momento no qual a gente agradece a bondade divina e também pedimos ao alto o amparo, a inspiração, a proteção para a nossa singela tarefa. Vamos lá. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores, que tanto nos ajudam e auxiliam, nesse instante, Mestre, queremos elevar os pensamentos em prece, na busca da Sua presença sublime, do Seu amor puro e divino, inicialmente agradecendo a bondade e a misericórdia divina, as bênçãos, o amparo que nos são concedidos, bem como, Senhor, a oportunidade que nos é dada de nos reunirmos em vosso nome, com o objetivo do estudo e do aprendizado da doutrina. Nós lhe rogamos, querido amigo, nesse instante, que se faça conosco, que nossos irmãos maiores estejam conosco, nos amparando, nos protegendo, nos inspirando, ajudando-nos nas leituras e comentários da noite, bem como também, Mestre, colaborando com todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, a recebermos a inspiração e o auxílio para melhor compreendermos a lição da noite. Rogamos ainda, querido amigo, que as bênçãos generosas do alto se derramem sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos sempre ter essa casa aberta a nos oferecer o estudo, o esclarecimento, bem como também, querido amigo, o aprendizado dessas lições eternas que não perecem com o tempo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. A nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo no dia de hoje, dentro do capítulo 27 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que tem por título Mediunidade Transviada. Ou seja, nós vamos aqui hoje, nós vamos ver, meus irmãos, que esse capítulo vai nos trazer uma situação muito diferente do que os capítulos anteriores têm nos ensinado e têm nos mostrado. Por quê? Vai mostrar para a gente, numa rápida síntese, que mediunidade não é sinônimo de espiritismo. Pelo contrário, a doutrina espírita nos qualifica, nos instrui, nos ajuda a compreender e exercitar a mediunidade com Jesus, ao passo que a mediunidade sem Evangelho, a mediunidade sem o Cristo, muitas vezes nos coloca em situações de grande dificuldade, conforme nós vamos ver no estudo de hoje. Esse capítulo 27, portanto, nós vamos fazer como temos feito, de iniciar a leitura e incluirmos, trazermos os comentários, as lições adicionais que irão, portanto, ilustrar e esclarecer o conteúdo do capítulo.
Então vamos lá. Descer à noite totalmente, quando penetramos estreita sala em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Várias entidades se miscuíam aí, em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, uma vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Então, vamos lá. Começa aqui a descrição de André Luiz dizendo para a gente o seguinte: um grupo de encarnados se reuniu para exercitar, para praticar o contato com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Entretanto, meus irmãos, nós vamos ver aqui a ausência de uma série de critérios que a doutrina espírita nos pede e nos aconselha no que diz respeito ao intercâmbio com o invisível. Nós vamos ver ali que nós temos um grupo de pessoas sem preparo devido, sem o estudo necessário e sem mesmo uma preocupação em observar e seguir os postulados espíritas que nos garantem o exercício da mediunidade dentro de um ambiente respeitável, dentro de um clima de respeito, de harmonia, com a finalidade de educar a todos, de instruir os nossos irmãos domiciliados no mundo espiritual e de promover até mesmo processos de cura no plano físico e no plano espiritual. Ou seja, essa primeira hipótese são as reuniões mediúnicas espíritas, conforme foi descrito para a gente a partir do capítulo 3 dessa obra. Nós vamos nos lembrar que no capítulo 3 é descrito aqui o grupo de Raul Silva, que tinha Celina, tinha Eugênio e tinha vários outros médiuns que se esforçavam em exercitar a mediunidade com a doutrina. E quando a gente então coloca a mediunidade em exercício sem estudar, sem observar o que a doutrina nos pede, é o que nós vamos ver justamente aqui nesse capítulo. Primeiro ponto: havia um grupo de encarnados e junto deles a maioria dos espíritos era de que natureza? Natureza inferior. 27, Paulo. A maioria dos irmãos desencarnados era de natureza inferior. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente nos aproximou, demonstrava superioridade moral. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença e, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Ou seja, um único espírito de natureza ligeiramente superior estava ali presente. Certamente, meus irmãos, era o representante da misericórdia divina. Porque talvez naquele grupo alguém comparecesse bem intencionado, embora fazendo errado, que é o que nós vamos observar. E esse irmão Cássio, que tinha uma natureza ligeiramente superior, o que acontecia com ele? Nem os encarnados, nem os desencarnados lhe percebiam a presença. Por quê? Baixo nível de frequência espiritual. Ou seja, mesmo o grupo desencarnado que ali trabalhava, não percebia o espírito de ordem superior. Ante as perguntas de nosso orientador, informou ele algo desencantado. Por enquanto, nenhum progresso. Não obstante os reiterados apelos à renovação. Temos sitiado o nosso quintinho com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros, impressos e conversas de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo ainda não se precatou, ainda não se preveniu, não se apercebeu quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento dessa natureza. Ou seja, o que o irmão Cássio, que era o espírito de ordem superior, dizia? Olha, por enquanto, os meus esforços estão sendo o quê? Infrutíferos. Sugiro o estudo, trago inspirações de leitura edificante, procuro direcionar pessoas que orientem, especialmente o dirigente lá, que era de nome Quintino, mas
não encontrava acolhida em seu mundo íntimo, nos pensamentos dele. Portanto, a reunião era conduzida de maneira atabalhoada, de maneira, ou seja, simplesmente exercitando-se a mediunidade, sem uma orientação doutrinária. E é o que nós vamos ver. Aulos buscou reconfortá-lo com um gesto silencioso de compreensão e nos convidou a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. Então vejam, meus irmãos, como era o quadro espiritual daquela assembleia. Era um quadro espiritual pesado. Nós já observamos, por exemplo, que felizmente, sempre que a gente vem a essa casa, nós voltamos para os nossos lares, para a nossa família, de alguma forma melhor do que nós chegamos. Recebemos aqui bênçãos, o amparo que vem do alto, que muitas vezes nos recarrega as forças, nos traz energias novas, nos traz um roteiro seguro, nos traz orientações de toda ordem, de aspecto positivo, que fazem inclusive com que o nosso ambiente da nossa casa, de oração, estudo e trabalho, seja um ambiente de natureza superior que sempre contribui a nosso favor. Nessa assembleia era o contrário. Possivelmente quem lá comparecesse, quem lá fosse, quem lá permanecesse, voltaria como para casa, esgotado, voltaria pior do que chegou, ou não encontraria ali o socorro e o amparo da espiritualidade superior. 2 médiuns davam passividade a companheiros do nosso plano, os quais, segundo minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes. Entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam em torno deles, subservientes ou metedices, ou seja, introduzindo-se, participando ali das conversas. O fenômeno da psicofonia era ali geral. O que acontecia? Havia, portanto, uma assembleia, haviam 2 médiuns psicofônicos e, sem qualquer observação de regras e preceitos que a doutrina nos pede, havia ali, por exemplo, manifestações simultâneas, um médium falava, o outro também falava. As pessoas presentes na reunião se dirigiam diretamente aos médiuns, aos espíritos comunicantes. Não havia ali, por exemplo, a questão do dirigente, a questão da ordem que as manifestações devem seguir, enfim, muito diferente, mas completamente diferente de um livro que para todos nós é um roteiro seguro no que diz respeito à prática mediúnica espírita, qual seja o livro Desobsessão. Já teve, meus irmãos, mais de uma oportunidade na qual, tal como a gente está fazendo com o livro nos domínios da mediunidade, nós estudamos Desobsessão de ponta a ponta. Por quê? Porque ele é um roteiro claro, objetivo, de regras, de preceitos que nós precisamos observar. Nós vamos ter, por exemplo, aqui no livro Desobsessão, a respeito dessas manifestações simultâneas, justamente 2 capítulos que tratam desse tema. E vejam, por exemplo, o que André Luiz coloca aqui para a gente. Os médiuns psicofônicos, muito embora por vezes sejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhes percutem nas fibras mais íntimas, educar-se-ão devidamente para só oferecer passividade ou campo de manifestação aos desencarnados inquietos, quando o clima da reunião lhes permite o concurso na equipe em atividade. Ou seja, às vezes o médium vai reportar o seguinte, que o espírito deseja se comunicar com muita impaciência, que está o incomodando muito, que não deixa ele quieto ao ponto de querer falar se ele não conseguir resistir. O que André Luiz nos fala? O médium precisa educar-se. Todo médium precisa dominar a sua faculdade mediúnica ao ponto de permitir ou não determinada comunicação. E mais, se houver uma determinada comunicação durante a reunião mediúnica em curso, todos os médiuns, por mais constrangedor seja a ingerência, a
o desejo do espírito de manifestar-se, compete ao médium o quê? Controlar. A fazer com que ele aguarde, com que ele espere. O que a doutrina espírita nos explica a respeito do médium psicofônico? Que ele é, muitas vezes, o primeiro enfermeiro. É o atendimento imediato ao irmão desencarnado em desequilíbrio, justamente para que ele aprenda a conter-se, não só quanto ao momento ou não de manifestar, mas vai além, conforme nós temos estudado no livro dos domínios da mediunidade, porque ele deve conter palavras ofensivas, deve conter referências pessoais, deve conter o tom de voz, a maneira de se expressar, iniciativas corporais, ou seja, o médium deve impor limites ao uso de seu corpo para que o espírito não bata na mesa, para que não, enfim, tudo aquilo que extrapole o recinto, o respeito que se deve ao recinto da reunião mediúnica. E continua André Luiz nos dizendo nesse capítulo: isso porque na reunião é desaconselhável se verifique o esclarecimento simultâneo a mais de duas entidades carecentes de auxílio, para que a ordem seja naturalmente assegurada. Ou seja, não podemos ter mais de uma manifestação ao mesmo tempo. Ainda quando o sensitivo, o médium, tem as suas faculdades assinaladas por avançado sonambulismo, deve e pode exercitar o autodomínio, afeiçoando-se à observação e ao estudo, a fim de colaborar na vigilância precisa, desincumbindo-se com segurança do encargo de enfermagem espiritual que lhe foi atribuído. E no capítulo seguinte, meus irmãos, nós temos aqui novamente, dentro do assunto de manifestações simultâneas, a instrução de André Luiz, que nos diz assim: só se devem permitir a cada médium 2 passividades por reunião, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas, inconvenientes sob vários aspectos. Ou seja, nós pegamos aqui 2 capítulos de um total de 73, todos altamente instrutivos a todos nós. Voltando aqui nos domínios da mediunidade, vamos ver como que se desenvolve aquela reunião mediúnica sem Jesus, não espírita. Os médiuns desdobrados se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhes eram peculiares. Raimundo, um dos comunicantes, sob as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora, cuja palavra leviana inspirava piedade. Então vejam só, o que acontecia nessa reunião? Os encarnados presentes se dirigiam aos médiuns, ou seja, se dirigiam aos espíritos manifestantes, de maneira particular, visando ali obter informações, favores, enfim, a intercessão dos espíritos em seu benefício em aspectos do dia a dia. Não buscavam ali a explicação de uma parábola evangélica, não buscavam ali a explicação de um trecho doutrinário, nada disso. Nós vamos ver aqui o que os presentes da reunião buscavam dos espíritos que ali se manifestavam. E nós vamos ver o seguinte: não eram espíritos de natureza superior. Os benfeitores espirituais não estão dispostos a fazerem o que esses espíritos vão fazer com aqueles que lhes dirigem a palavra nessa reunião. E diz a senhora o seguinte: Raimundo, preciso do dinheiro que há meses vem sendo acumulado no instituto, do qual sou credora prejudicada. Que me diz você de semelhante demora? Ou seja, ela tinha um dinheiro para receber e dirigiu-se ao espírito comunicante o seguinte: cadê meu dinheiro? Né? Eu estou esperando, está demorando, eu estou precisando. O que você me explica a respeito disso? Graças a Deus, meus irmãos, esse tipo de assunto nunca entrou nas reuniões da nossa casa e nem vai entrar, porque compete a todos nós o papel e o dever de zelar para que a reunião não caia em tal tipo de cogitações ou de questões.
E aí ele respondeu o seguinte: espere, minha irmã, recomendava a entidade, trabalharemos em seu benefício. E a conversa continuou. Mas a solução é urgente, Raimundo. Você deve ajudar-me com a ação mais expedita, ou seja, você precisa tomar uma providência mais assertiva. Tente uma volta pelo gabinete do diretor Ranzinza e desencrave o processo. Ou seja, aquele diretor lá que está segurando meu dinheiro, vai lá, destrava meu dinheiro lá com ele. Você quer o endereço das pessoas que precisamos influenciar? Falou ela, né? Não, conheço-as e sei onde moram. Vejo, Raimundo, que você anda distraído. Não se interessou por meu caso com a presteza justa. Então vejam, meus irmãos, olhem que termos que o diálogo se desenvolve. Parece aqui uma pessoa que contratou um serviço de um despachante, né? De um advogado, de alguém que tem como interceder em favor de um determinado recurso e que o cobrava até com certa aspereza. Olha, você não está sendo eficiente, você está demorando muito, você precisa fazer melhor seu serviço, tem que trabalhar melhor, estou precisando do dinheiro. Ou seja, isso numa reunião de intercâmbio com o mundo espiritual. Aí ele respondeu assim: não é bem assim, tenho feito o que posso. E enquanto a matrona baixava o tom de voz, cochichando, um cavalheiro maduro dirigiu-se a Teotônio, o outro comunicante da noite, reclamando indiscreto. Então, em paralelo, já começou uma outra conversa, ou seja, havia um senhor presente na reunião que se dirigiu a um outro espírito que se comunicava por outro médium, dizendo para ele o seguinte: Teotônio, até quando devo aguardar? A entidade, que parecia embatucar-se, ou seja, ficar embaraçado com a pergunta, silenciou o humilde, mas o interlocutor alongou-se exigente. Vai para 4 meses que espero pela decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido. Entretanto, até hoje, você não vai conseguir liquidar, resolver o problema? Aí o Espírito falou com ele: que deseja que eu faça? Aí o rapaz falou: sempre o gerente da firma é do contra. Ajude-me, inclinando a simpatizar-se pela boa solução do meu caso. Ou seja, esse aqui estava lá cobrando o quê? Um emprego que não saía, né? E também com o mesmo tom de exigência, com o mesmo tom de cobrança, de aspereza, de rispidez, cobrando ali providências por parte do Espírito de nome Teotônio. Nisso, outra senhora ocupou a atenção de Raimundo, solicitando, ou seja, bastou Raimundo acabar de conversar com aquela primeira senhora, o outro então interviu, falando o seguinte: meu amigo, conto com o seu valioso concurso, sou mãe. Não me conformo em ver minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se. Nossa posição em casa é das mais alarmantes. Meu marido não suporta o homem que nos persegue, e a menina revoltada tem sido para nós um tormento. Você não poderá afastar esse abutre? Olha só, meus irmãos, né? O que aquela terceira pessoa, aquela senhora agora queria? Estava incomodada com o rapaz que estava namorando a filha e pediu então para o espírito de Raimundo interferir e afastar o rapaz dela. Raimundo respondeu, subserviente. Então vejam aqui, observem, meus irmãos, que existe aqui uma relação de mando, de comando e de obediência. Quem está dando as ordens, quem que está com as rédeas na mão aqui? Os encarnados. Fazendo dos espíritos desencarnados de natureza inferior verdadeiros servos, com exigências de toda ordem, todas elas de natureza que inferior. Muito longe do que nós temos nas nossas reuniões espíritas de intercâmbio mediúnico. Raimundo respondeu subserviente, enquanto Quintino, que era o diretor ali do grupo, tomou a palavra logo em seguida, pedindo uma prece em conjunto, a fim de que os desencarnados se fortalecessem
para corresponder à confiança do grupo, prestando os serviços solicitados. É muita distorção, né, meus amigos? Então vejam o seguinte: o que o diretor ali, o Quintino, fazia? Ele interrompeu as comunicações e chamou o grupo para fazer uma prece. Em que sentido? Para dar força para os espíritos para poder atender os caprichos deles, os pedidos absurdos, né? As vontades pessoais das pessoas que estavam ali presentes. Entendimentos e conversas continuaram entre comunicantes e clientes da casa. Isso aqui está parecendo mais uma relação comercial, né? Todavia, não mais lhes dei atenção, considerando-lhes o obscuro aspecto, ou seja, o que havia ali para aprender do ponto de vista das observações de Hilário e de André Luiz? Infelizmente nada. Eram pedidos de natureza inferior, feitos por encarnados que não sabem, não têm noção do que é a vida espiritual, que não estudam, atendidos por espíritos que se achavam ali no intuito de ajudar, talvez achando que estariam ajudando, quando muitas vezes estariam fazendo muitas coisas que não deveriam. E aí continua André Luiz: em aflitivas circunstâncias, observei vir obsidiados e entidades endurecidas no mal, por meio de tremendos conflitos. Contudo, em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração com alicerces no menor esforço. Então vejam, meus irmãos, que nesse ponto, o que André Luiz sentiu? Muita compaixão. Por quê? Era uma assembleia de irmãos pobres de espírito, mas não só inferiores em sua bagagem moral, em suas aquisições morais, não, mas em suas intenções. Porque muitas vezes, em fraternidades espíritas sérias, não é que participam do grupo espíritos eleitos ou almas puras, nada disso. Mas nós temos consciência do papel que nós temos, da importância da doutrina, da necessidade da nossa reforma íntima e da finalidade de uma reunião mediúnica, muitas vezes de desobsessão. E nem sequer cogitamos de situações particulares como essas três que nós vimos aqui. Portanto, a reação de André Luiz foi de sentir o quê? Muita pena. No seguinte aspecto: meu Deus, olha com o que eles estão perdendo tempo. Estão se enrolando, ou seja, estão se envolvendo em situações complicadas, que terão consequências no futuro. E vai ser abordado aqui para a gente por parte de Aulos, o orientador espiritual. Aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamam dos espíritos? Ou seja, o que eles estavam pedindo ali, talvez nem com uma pessoa encarnada a gente deveria pedir. Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas que lhes diziam respeito? Não dispunham acaso de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhes cabia suportar e mover na gleba do mundo? Aulos registrou minhas reflexões amargas, porque generoso, e porque generoso, Deus se pressa em reconfortar, em esclarecer. Então agora virão as explicações de Aulos, nos mostrando, nos explicando o seguinte: um estudo atual de mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa
em todos os templos da humanidade. Abusam da oração, tanto quanto desprezam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto buscam por facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. Então, Aulo está dizendo o seguinte: olha, eu trouxe vocês aqui para complementar os estudos que nós temos feito. Ou seja, é como se Aulo dissesse o seguinte: até então nós observamos centros espíritas sérios, trabalhadores que, não obstante imperfeitos, se esforçam, sabem a seriedade da doutrina espírita, do intercâmbio com o mundo invisível, buscam observar, estudar, seguir as boas condutas, as boas regras no que diz respeito à doutrina e à prática mediúnica. Mas eu precisava trazer vocês a pessoas que, embora tenham a mediunidade, não se preocupam com o estudo, não se preocupam com a finalidade da mediunidade e mais, querem o menor esforço, querem solução fácil. Imaginam que os espíritos estão à sua disposição para dizer o que fazer ou o que não fazer em cada mínima circunstância da vida, como se fosse uma muleta para a gente caminhar a vida toda. Acontece tal coisa, eu vou lá e pergunto para o espírito. Acontece outra coisa, eu vou lá e pergunto. Acontece uma terceira coisa, eu vou lá e pergunto. E mais, muitas vezes com finalidades inconfessadas. Por exemplo, aquela senhora mesmo que pediu o afastamento do namorado da filha. Vai afastar como? Né? Vai subtrair a vida? Vai provocar um acidente? Vai fazer algum mal para que ele não volte ali mais? Então, meus irmãos, tudo isso desvia completamente do que é a doutrina espírita. E é o que Aulo quis mostrar ali para eles. Ou seja, quem são os componentes de uma reunião dessa natureza? Espíritos preguiçosos, desencarnados e encarnados, que em regime de vampirização recíproca, ou seja, que um suga energia, um se alimenta dos outros. Mas prosseguirão assim indefinidamente? Perguntou André Luiz. André, respondeu Augusto, sua dúvida está fora de propósito. Por quê, meus irmãos? Esse adjetivo aqui, né, indefinidamente, ou seja, eles vão continuar sempre com esse tipo de reunião, com esse tipo de intenções. Isso é algo que a gente sabe que não acontece. Por quê? Quando a gente insiste num determinado erro, Deus tem uma ferramenta que faz a gente acordar, que é o sofrimento. Você vai insistindo no erro ali até que o sofrimento nos visita. Aí a gente, opa, peraí, preciso corrigir meu rumo, preciso corrigir minha caminhada. É o que nós vamos ver Aulo explicando para André Luiz. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. Olha que interessante, meus irmãos. Quando a gente está à frente de um determinado trabalho, de uma determinada iniciativa, o que nós vamos enfrentar? Muitos obstáculos. Imagina alguém que precisa atravessar uma mata fechada, né? Que está ali abrindo a picada, que está abrindo o trilho, que está abrindo o caminho. Vai enfrentar muitas dificuldades, obstáculos, sacrifício, né? Problemas de toda ordem. Quem está à frente do trabalho tem muitas vezes o sacrifício. E quem quer ficar para trás? Ou seja, aquele que está com preguiça, né, que está fazendo pouco caso, que está perdendo tempo, que está desperdiçando tempo, o que ele vai achar lá atrás? A dor. É como se a gente imaginasse, meus irmãos, um rebanho. O rebanho, numa certa hora do dia, precisa ser reunido para voltar para onde? Para o aprisco, ou para o curral, né, onde ele vai ficar protegido, vai ter ali às vezes uma coberta, vai ter ali a fonte, a água, o alimento, a proteção contra um predador, etc.
Se aqueles que vão junto com todos obedecem, nada de mal lhes acontece. Agora, o bom pastor, se observa que um gado, que um boi, uma ovelha ficou para trás, às vezes ele chama e ele ainda continua teimoso lá atrás. O que ele usa? Aí vem o aguilhão. Aí vem o aguilhão, espeta para quê? Volta para o aprisco. Volta para cá. Porque aqui você precisa ficar, porque aqui você está seguro. Aí você está desprotegido. O espírito pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade. Ou seja, é uma opção nossa resolvermos não nos mover. Contudo, lá vem um dia a tormenta, compelindo a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. O que nos tira do imobilismo, do comodismo? Justamente o sofrimento, a tormenta. Não adianta fugir da eternidade. E aí vem outra frase interessante de Aulas. Vejam só. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também o verdugo da inércia. O tempo ajuda quem trabalha, mas por outro lado, vai perseguir quem está parado, vai cobrar dele. Hilário, que refletia silencioso junto de nós, perguntou preocupado: por que se entregam nossos irmãos encarnados a semelhantes práticas de menor esforço? Há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do Espiritismo. Por que o desequilíbrio? Aulos pensou alguns instantes e respondeu: Hilário, é imprescindível, ou seja, é importantíssimo recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Ou seja, esse tipo de reunião não se qualifica por uma reunião espírita. Definitivamente. Presenciamos fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior, por onde passam, dignas por isso mesmo de nossa piedade. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Ou seja, a mediunidade, meus irmãos, não se limita à doutrina espírita. Existe o médium católico, existe o médium protestante, existe o médium materialista, o médium ateu, existe o médium budista, o médium taoísta e assim por diante. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física, incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito, isso é compreensível na Terra. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de conduta e firme desejo de melhorar-se. É o que a gente sente no dia a dia, no nosso esforço de trabalhar e de participar da casa. Cada reunião que a gente vem, qual que é a percepção que a gente tem? Meu Deus, preciso ser mais disciplinado, preciso ter mais boa vontade, preciso ainda corrigir esse ou aquele ponto da minha conduta, preciso me melhorar. Todas as oportunidades em que a gente vem e estuda na casa, nós temos esse tipo de percepção, esse tipo de sentimento. Sabemos que a morte não é milagre. Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. Ora, o homem vulgar sente-se mais à vontade junto das entidades que lhe lisonjeiam as paixões, estimulando-lhe os apetites, uma vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evoluídos que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à labor incessante do bem. E aí vem Hilário e pergunta o seguinte: mas não será isso um abuso do homem encarnado?
Não será crime parasitar os desencarnados de condição inferior? Ou seja, o que Hilário perguntava? E esses encarnados que agem dessa maneira? Não estão fazendo de maneira errada, equivocada? Quais as consequências terão nesse tipo de conduta deles? Aulos respondeu: isso não há a menor dúvida. E esse delito ficará impune? Perguntou André. Aulos fixou leve expressão de bom humor e respondeu: não se preocupem em demasia. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade sob qualquer título é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, ou seja, se a pessoa age assim, consciente do que está fazendo, não faltará corrigindo. O que a gente observa, meus irmãos? Pode ser que alguns de nós, seja nós que estamos aqui presentes, ou outros irmãos nossos, tenham um primeiro contato com a prática mediúnica num ambiente dessa natureza. E às vezes chegam lá, às vezes levados por um amigo, por um parente, por um conhecido, ou chegam, de maneira desavisada, mas cheios de boas intenções. Muitas vezes, aqueles que estão envolvidos em situações infelizes como essa, mas bem intencionados, por uma maneira ou por outra, vão ser direcionados para aquilo que lhes convém. Talvez um benfeitor como o irmão Cássio, mencionado aqui no início, vai lhe sugerir o seguinte: aqui, não vai lá mais não. Olha aquela casa espírita que tem perto de sua casa, quando você passa na rua, em tal lugar, assim. Até que a pessoa um dia é encaminhada para uma casa ou para um centro sério, de maneira que lá vão permanecer aqueles que têm conhecimento, que estão esclarecidos, mas ainda assim querem um menor esforço, querem continuar com a prática mediúnica fora da doutrina espírita. Vagueou um olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros que incorporavam os comunicantes e acrescentou. E aí o Aulos vai explicar o seguinte: Teotônio e Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles, e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores. Vocês se lembram, meus irmãos, que em alguns capítulos anteriores nós estudamos que o processo obsessivo nem sempre é do desencarnado para o encarnado. Muitas vezes a gente tem o inverso. O encarnado que não dá paz para o desencarnado, que o chama, que o insiste, que quer sua presença, que o convoca pelos pensamentos, pela sua forma de agir. Nesse caso, nós vemos aqui uma situação de dependência ou uma cadeia de comando do mundo físico para o mundo espiritual. Ou seja, os encarnados subjugavam os desencarnados, que ingênuos e ainda pouco preparados acreditavam estar ali ajudando ou trabalhando, fazendo algo útil. Fascinados pelas requisições de Quintino e dos médiuns que lhe prestigiam a obra infeliz, seguem-lhe os passos, como aprendizes no encalço dos mentores aos quais se devotam. Nós não vimos aqui, por exemplo, que o Quintino fez uma prece para que eles tivessem força para ajudar a atender os pedidos dos encarnados. Então, para eles é como se o Quintino fosse um diretor, um chefe, alguém que eles deveriam obedecer, de maneira ainda ingênua, de maneira ainda inferior. Na hipótese de não se reajustarem no bem, ou seja, vamos imaginar que o tempo vai passando e eles permanecem nesse ritmo, tanto os espíritos como os encarnados. Tão logo se desencarne o dirigente desse grupo e os médiuns que lhe copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram, a lhes reclamarem orientação e socorro. Ou seja, o Quintino, aquelas duas senhoras, os médios, eles vão desencarnar, vão chegar no mundo espiritual. Quem vai estar lá esperando eles? Raimundo e Teotônio. E vão abordar eles o seguinte: e aí, o que nós vamos fazer agora?
a vida toda você comandou a gente, você nos orientou, estou aqui à sua disposição, né? E com toda a inferioridade que lhes pertence ainda em caráter transitório. Então, voltando para o início da frase, na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarne o dirigente desse grupo e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram, a lhes reclamarem orientação e socorro. E muito provavelmente, mais tarde, no breve futuro, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Ou seja, qual que é um recurso que a gente vai ter, que a bondade e a misericórdia divina vai ter para poder, então, resolver aquele problema? Muitas vezes vai ser o Instituto da Família, onde tinha-se ali um orientador e um orientado, orientado-se de maneira errada, e se eu oriento alguém de maneira errada e aquela pessoa incorre uma série de erros, quem é corresponsável pelos erros dela? Quem orientou. Como consertar isso? Orientando de maneira correta. Qual a maneira mais segura, mais assertiva que tem de orientar alguém a ter uma determinada conduta, um determinado comportamento ou a corrigir-se? Na figura de pai e de mãe, e tendo orientado como filho. Ou seja, meus irmãos, por meio de assembleias como essa, possivelmente no futuro vai ser necessário uma agremiação familiar, uma família envolvendo esses encarnados e os desencarnados do presente, no futuro na condição de pais e filhos, para que aquilo que foi feito errado seja então corrigido, consertado. Ante a nossa admiração, Aulus concluiu: cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. Logo após, Aulus concitou-nos a seguir. O ambiente não encorajava maior estudo, e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber. Ou seja, vejam que interessante, eles não precisavam passar nem mais um instante ali naquela reunião. Por mais que viesse uma ou outra manifestação, todas elas seriam de caráter inferior, sem qualquer conteúdo educativo, como nós tivemos, por exemplo, nas diversas manifestações mediúnicas ao longo dos capítulos anteriores dessa obra. Qualquer outra manifestação ali não teria nenhum aspecto a ser aprendido, a ser, aproveitado com a finalidade de educação. Tanto é que então eles pegaram e partiram sem manter ali novas observações daquele grupo. Pois bem, meus amigos, conforme do nosso conhecimento, comentando e esclarecendo essa obra, nós temos um livro do Sr. Martins Peralta, que é muito útil, que é muito válido para todos nós, que é o livro Estudando a Mediunidade. O Sr. Martins Peralta, ele foi dirigente da União Espírita Mineira aqui por alguns anos. E, inclusive, meu avô teve a oportunidade de ter até algum tempo de convívio com ele. E essa obra, ela é muito esclarecedora para a gente. Nós vamos ver, e a gente planejou aqui para deixar um tempo ao final, justamente para a gente ler o que ele vai comentar a respeito desse capítulo que a gente acaba de encerrar a leitura e comentar. Então vamos lá. No capítulo 40 do livro Estudando a Mediunidade, ele intitulou da seguinte forma: Mediunidade sem Jesus. É o que nós vimos aqui agora. Então vamos lá. Um dos capítulos a cujo estudo procedemos com tristeza foi o que aparece nos domínios da mediunidade com o título Mediunidade Transviada. Embora não tenha o Espiritismo nenhuma responsabilidade pela prática mediúnica que se realiza com a ausência de Jesus, ou seja, a doutrina espírita que criou esse tipo de situação, ela é que é responsável, negativo. O Espiritismo nos instrui
a como exercermos a mediunidade de maneira correta. Aí, na observância do que a doutrina nos pede, é que gera situações como essa que foi descrita há pouco. A leitura e a meditação de tal capítulo não deixam de causar dolorosa impressão aos que abraçam o Espiritismo e nele identificam unicamente um meio de servir a humanidade sem a preocupação de recompensas. Então vejam, meus irmãos, qual a recompensa que nós podemos esperar ao sermos médiuns, ao trabalharmos tanto tempo numa casa espírita séria? Nenhuma. Não peçamos situações de ordem pessoal. Venhamos com o único propósito de servir, de sermos úteis, de colaborar com a paz, com a alegria de alguém, com o esclarecimento de alguém, porque naturalmente a gente colhe os frutos dessas ações desinteressadas. Para os que ainda duvidam de que mediunidade não é espiritismo, as explicações do assistente Aulos dissiparam, sem dúvida, os fracos vestígios de incerteza que ainda podiam subsistir na consciência dos que pensam erroneamente que onde houver comunicação mediúnica haverá forçosamente doutrina espírita. Não é. Espiritismo é uma coisa e mediunidade é outra. Espiritismo é um corpo de doutrina de elevado teor espiritual, consubstanciando normas e diretrizes superiores que visam primordialmente a elevação do ser humano. Ou seja, se perguntarem assim para a gente, qual o grande objetivo da doutrina espírita? Nos tornar melhores. Ótima resposta. Nos tornar criaturas melhores, pessoas melhores. Continua o Sr. Martins Peral. Mediunidade é um dom que possibilita à criatura humana de qualquer religião veicular o pensamento e as ideias dos espíritos. Essa é a verdade de que todos proclamamos e que o assistente Aulos ratifica em termos expressos ante a surpresa de Hilário. Então, o que o Aulos falou no capítulo que a gente acabou de ler? Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas por isso mesmo da nossa piedade. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Voltando para Martins Peral. Espírita é, pois, aquele que estuda, aceita e pratica com fidelidade os salutares princípios doutrinários, erigidos por edificante monumento tendente a operar com o tempo a renovação do espírito humano. Médium tanto pode ser o espírita como o católico, o protestante e mesmo o ateu ou o materialista. Um padre, uma freira, um pastor, um taoísta, um budista, um shintoísta, um confucionista, um islamita podem ser médiuns. A conexão entre espiritismo e mediunidade, e que leva a maioria do povo a considerá-los a mesma coisa, confundindo-os erroneamente, resulta da circunstância de ter o espiritismo, nas suas admiráveis linhas doutrinárias, estabelecido normas seguras para o exercício da mediunidade, classificando-a convenientemente. Da nossa literatura clássica, bem assim de compêndios subsidiários, constam apontamentos específicos sobre a mediunidade e sua prática, evidenciando-se em todos esses apontamentos a orientação para que os médiuns desenvolvam e cultivem as suas faculdades, tendo em vista o progresso geral. Não é à toa, meus irmãos, que aqui, sempre, todos aqueles que chegam às quintas-feiras, com o objetivo de um dia participarem ou colaborarem na tarefa mediúnica, o que é o requisito indispensável? Estudar.
Livro dos Médiuns, Seara dos Médiuns de Emmanuel, Desobsessão de André Luiz, bem como também aqui estudando a mediunidade, nos domínios da mediunidade, mas não somente as obras que dizem respeito à mediunidade, mas a doutrina como um todo. É por isso que a gente pede, procure vir também na reunião de terça, procure vir também para a reunião de sábado, faça os seus estudos individuais, porque as nossas reuniões, ou seja, 3 vezes por semana, nós não temos tempo hábil para esgotar toda a literatura espírita. E muitas obras só serão lidas e compreendidas por nós individualmente. A gente pode até procurar algum material de apoio na internet, em outro companheiro que tenha mais experiência, que tenha uma bagagem maior. Agora, o estudo não se resume ao estudo coletivo, bem como também não podemos estudar somente individualmente, mas sim juntar as duas frentes de estudo, coletivo e individual. Porque do contrário, meus irmãos, corre o risco da gente fazer que nem foi descrito aqui no capítulo. Assim como existem, aí Martins Peralva vai dizer assim para a gente: há espíritos e médiuns em toda parte, nos centros das igrejas e nos templos protestantes. Quem já tenha frequentado igreja católica ou mesmo alguma igreja evangélica vai constatar isso, né? Às vezes vai ter lá na igreja evangélica, essa pessoa está falando em línguas, né? Ou está profetizando algo. Ali às vezes é um exercício de mediunidade sem o roteiro espírita. Vai dar certo, vai dar errado? Aí o próprio capítulo aqui nos mostrou. Se a pessoa estiver bem intencionada, de alguma forma ela vai chegar ao esclarecimento necessário. Se estiver mal intencionada, ela vai ser corrigida alguma hora, mais cedo ou mais tarde. Assim como existem espíritas que não cultivam a mediunidade, há médiuns que até odeiam o espiritismo. Espiritismo, portanto, não é mediunidade, nem mediunidade quer dizer espiritismo. A mediunidade, exercida em nome e sob responsabilidade do espiritismo cristão, será sempre um instrumento de educação para o seu possuidor, uma vez que, por ela, os aflitos serão consolados, os enfermos curados e os ignorantes esclarecidos. Podemos e devemos mesmo distinguir a mediunidade da seguinte forma: letra A, aquela que se exerce em função de objetivos superiores, mediunidade com Jesus. Aquela que se exerce em função de interesses inferiores, mediunidade sem Jesus. O Espiritismo, como doutrina, estabeleceu normas para o exercício da mediunidade. Toda prática mediúnica que foge a tais normas não pode, nem deve, receber a denominação de prática espírita. A mediunidade que se orienta pelo Espiritismo é simples, sem ritual de qualquer espécie. Sua finalidade é exclusivamente o bem e a elevação espiritual dos homens. Consultar e explorar os espíritos sobre assuntos materiais é prática que a doutrina espírita não compartilha. A exploração dos espíritos não suficientemente esclarecidos, além de constituir atividade degradante e antifraterna, representa lastimável abuso pelo qual os responsáveis responderão oportunamente, seja na presente encarnação, como vítimas de terríveis obsessões, seja no mundo espiritual ou no futuro, ou no porvir, em futuras reencarnações. Então, meus irmãos, o capítulo de Martins Peralva continua, e ao final ele vai dizer algo muito interessante aqui, ó. A família espírita brasileira, muito numerosa na atualidade, pouco lê, ou melhor, não estuda como seria desejável em face do notável desenvolvimento do Espiritismo. Estimulemos, pois, o trabalho e o estudo. Falemos fraternalmente da simplicidade de que se devem revestir os trabalhos mediúnicos.
E aqui, meus irmãos, ele continua, e tem trechos também que a gente pulou. O fato é que o capítulo é muito rico. É um dos capítulos mais extensos dessa obra de Martins Peral. Justamente ele ressaltando tudo isso que a gente viu nesse capítulo 27 do livro dos Domínios da Mediunidade. Bom, meus irmãos, nós vamos aqui agora interromper, a nossa exposição. Vou parar a gravação e em seguida nós vamos ter meia hora de palavra franca. Aqueles que quiserem perguntar, tirar alguma dúvida, trazer algum comentário, e se o tempo permitir, a gente tem também algumas outras páginas aqui para ilustrar também o nosso tema da noite.